No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá, amigos de todo o Brasil, eu sou a Edla Lula e a partir de agora você acompanha o Bom Dia Ministro pela Rede Nacional de Rádio e pela NBR, a TV do Governo Federal. O Bom Dia Ministro é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços e hoje traz aos estúdios o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Bom dia, ministro. Bom dia, Edla. O ministro vai falar sobre o concurso público que vai abrir mais de 1.800 vagas para o INSS. E, claro, os assuntos trazidos por âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil que fazem com a gente o Bom Dia, Ministro. E nós já vamos a São Paulo, onde conversamos com a Juliana Paiva, da Rádio CBN. Bom dia, Juliana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Sua pergunta. Ministro, bom dia. Bom dia. Ministro, eu gostaria de saber o seguinte: o Senado aprovou ontem um projeto que reduz para 5% a contribuição sobre o salário registrado em carteira do trabalhador doméstico. O que eu gostaria de saber, ministro, é qual será o impacto dessa medida nos cofres da Previdência? Olha, essas medidas, por exemplo, esse projeto de lei que foi aprovado, eles não têm o impacto que aparentemente algumas pessoas possam achar que eles causam à Previdência. Na verdade, eles são absorvidos pela Previdência e não causam aquele fato que é deplorável. É quando a Previdência recorre aos cofres do Tesouro, porque aí o dinheiro sai do orçamento federal, quer dizer, sai diretamente do cidadão, então não há esse impacto. Eu posso tranquilizar a todos que essas medidas, como outras que foram aprovadas pelo Legislativo ou que ainda serão, no sentido de promover uma maior inclusão social, não causam esse impacto. Mais alguma pergunta, Juliana? Não, só isso. Obrigada. Obrigada a você. E nós vamos agora ao Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, falar com a Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, tudo bem aí aos amigos de todo o Brasil. Bom dia, ministro Garibaldi Alves. Ministro, a gente tem dois destaques com relação a essa questão da contribuição previdenciária de 5%. Além desse primeiro destaque na primeira pergunta, o senhor confirma então que essa proposta ela vai ser sancionada? Vai ser, sim. Nós já temos propostas anteriores com o mesmo teor, do mesmo sentido, que é o caso da Previdência das donas de casa de baixa renda e o caso do empreendedor individual. Todos eles levam a uma contribuição de pouco vulto. 5% do salário mínimo se constitui, Edla, em apenas R$20,50 ou 25 centavos. Então, eu creio que dentro dessa determinação da presidenta Dilma Rousseff de promover essa inclusão social através da cobertura da Previdência Social, que isso vai continuar. Nesse caso citado por você e em outros casos citados agora por mim e em outros que, se Deus quiser, ainda virão, porque falando de inclusão e falando de cobertura previdenciária, nós temos que assinalar que, no caso de pessoas de 16 a 59 anos, nós ainda temos no Brasil cerca de 27% que poderão ter cobertura previdenciária e que ainda não têm. Então é preciso prosseguir nesse esforço, até porque o potencial das donas de casa de baixa renda, que eu acho que nós falaremos sobre isso ainda, né? O potencial é de 6 milhões de donas de casa de baixa renda.
Mais alguma pergunta, Ana? Ainda nessa questão, aí destacando essa contribuição previdenciária do segurado facultativo, que vai permitir a aposentadoria das pessoas de famílias de baixa renda, homem ou mulher, não está restrito só a dona de casa, né? Homem ou mulher que se dedica a um trabalho exclusivamente doméstico, vai poder contribuir com 5% e conseguir, enfim, num futuro próximo de contribuição, obter a sua aposentadoria. Essa questão do homem, da mulher, donos de casa, que tem o seu trabalho doméstico, que possam contribuir. Qual o impacto dela na questão do orçamento da Previdência e qual a vantagem de se obter essa contribuição de 5%? Ela, ao mesmo tempo que essas pessoas não tinham qualquer contribuição anterior, à medida de que elas passem a contribuir e posteriormente sejam aposentadas, qual o impacto e qual o benefício no orçamento da Previdência dessa nova modalidade? O benefício social, eu já falei, que é a ampliação da cobertura. Eu estou vendo que há uma preocupação com relação às finanças da Previdência. E, aliás, essa é uma preocupação que sempre é colocada quando se fala de Previdência, pelo fato de que muito se fala a respeito do déficit da Previdência. Mas nós estamos mostrando mês a mês, e fizemos isso agora com relação ao mês de setembro, que a Previdência Urbana, ela vem sendo superavitária. Então, ela tem condições de absorver o impacto dessa ampliação, dessa cobertura social. O que eu posso garantir, sem ter números exatos aqui, do levantamento feito, mas que posso posteriormente enviar aqui para Edla, é que, na verdade, não vai causar o menor dano às finanças da Previdência no que toca a esse déficit. Até porque é preciso que se esclareça aqui que o déficit da Previdência ele é provocado pelo lado assistencial que a Previdência é voltada para ele. Na verdade, nós temos hoje a concessão de 28 milhões de benefícios, mas temos incluídos nesses 28 milhões de benefícios os benefícios assistenciais, que são benefícios que, se você olhar pelo lado da justiça, eles são válidos, mas se você olhar pelo lado das contas da Previdência, eles são preocupantes. Agora, eu acho que eu estou falando demais, né? Não, está ótimo, fique à vontade. E a preocupação da Ana é justamente essa, em relação a um possível aumento nesse déficit provocado pela inclusão dessas pessoas na Lei 12.470. Existe um cálculo, uma estimativa, ao menos, de qual vai ser esse impacto, ministro? Olha, eu diria a você, porque eu tenho que ser sincero, né? Eu vim fazer aqui o jogo da verdade com o telespectador. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo. Também, pelo fato de eu ser ministro, eu não tenho todos os dados em mãos. Tá. Se tiver algum assessor aqui que possa me socorrer, chegou a hora. Né? A gente fica devendo então, tá bom, Ana? Obrigada por sua participação aqui no Bom Dia Ministro. Nós vamos agora a Salvador falar com o Edson Santarini, da Rádio Excelsior da Bahia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Tudo bem? Bom dia. Ministro, a pergunta que eu faço, simples, mas que pode contribuir para tirar dúvidas das pessoas. Essa alíquota de 5% sobre o salário mínimo para a contribuição previdenciária dos segurados facultativos, apenas para as pessoas que são inscritas no Bolsa Família, ou ela é ampliada para as demais pessoas que, mesmo não sendo inscritas, não recebendo benefício, mas está dentro do patamar e do perfil? Não, ela é ampliada, ela não tem essa limitação.
Agora, as pessoas precisam se inscrever no cadastro de assistência social do governo e as prefeituras estão aí voltadas para isso, para possibilitar isso, facilitar isso, no sentido de que realmente essas pessoas que possam preencher essas exigências, elas possam ser beneficiadas. Então, essa preocupação sua, na verdade, não pode prevalecer, porque ela diz bem claramente: todos aqueles que tiverem uma renda familiar não superior a 2 salários mínimos. Uma renda familiar, não é uma renda por pessoa. Terão direito a pagar com essa alíquota de 5% do salário mínimo, e terão direito a todos os benefícios da Previdência, com exceção daquele benefício que diz respeito ao tempo de contribuição. Mas já a aposentadoria, a outra aposentadoria, com relação à pensão, com relação ao auxílio-doença, com relação ao auxílio-reclusão, com relação ao salário, auxílio-doença, como eu já disse, todos esses benefícios estarão nas mãos daqueles que contribuírem com 5%. É realmente algo novo. Agora, eu quero confessar, o meu machismo, porque eu disse que só tinha direito a dona de casa. O dono de casa também tem direito. E eu estou achando que, do jeito que as mulheres vão, daqui a pouco vão ter mais donos de casa do que donas de casa. É bom deixar bem claro, né, para que todos saibam que é aquela pessoa que exercita trabalho doméstico, sendo ela homem ou mulher. Mais alguma pergunta, Edson? Para complementar, como que essas pessoas vão poder, como a Previdência vai poder provar, né, que essas pessoas estão dentro desse perfil? Porque muitas delas, elas não trabalham com carteira assinada, são pessoas autônomas e não tem um vínculo direto de comprovação de renda. Como é que a Previdência vai fazer isso para que haja os dados e para que ela também não ultrapasse o limite desejado pela Previdência Social? Tem um cadastro, né? Há o cadastro. Elas vão ser cadastradas e aquele cadastro vai ser submetido a um exame. E você lembrou muito bem que realmente esse exame, às vezes, não é fácil de ser feito, mas haverá de ser feito como está sendo feito com relação ao Bolsa Família. Aqui e acolá, nós não podemos deixar de encarar a possibilidade de alguma fraude, como acontece no Bolsa Família também. Mas eu acredito que nós devamos pensar, Edson, positivamente com relação a essas pessoas, a esse público-alvo. Obrigada a você, Edson Santarini, por sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Edson Santarini, que falou de Salvador, da Rádio Excelsior da Bahia. Agora nós vamos a Canindé, de São Francisco, em Sergipe, falar com a Rádio Amanhecer FM, Canindé de São Francisco, com o Tony Correia. Olá, Tony. Bom dia, ministro. Bom dia, Edla. A minha pergunta seria, ministro, com relação ao concurso do INSS, após a conclusão de todas as etapas e com vários postos do INSS sendo inaugurados em todo o país, há a possibilidade de que todos os aprovados sejam convocados de imediato? Olha, os aprovados serão colocados nas agências, nas novas agências que estão sendo inauguradas. Já foram inauguradas, Edla, 85 novas agências e mais 250 agências estão em andamento. Mas a meta do governo, desde o governo de Lula e agora do governo de Dilma Rousseff, é chegar a 720 agências em todo o Brasil, nos municípios de mais de 20 mil
habitantes. O que é que acontece? Esses municípios de 20 mil habitantes, eles têm uma capacidade de polarizar os outros municípios menores e encurtar as distâncias, porque hoje o que acontece, e já se citou isso por ocasião de uma inauguração, há pessoas que chegam a caminhar no sentido de se deslocar, não é de andar, de se mobilizar 100 quilômetros. E, claro, há o exemplo da vastidão da Amazônia, de um estado como o Pará, onde as pessoas são obrigadas ainda a maiores deslocamentos via barcos. Então, é realmente um esforço que agora está se concluindo, meu caro Canindé não. Tony Correia. Canindé é emissora. Canindé é a cidade, lá em Sergipe. Tony Correia. Belíssimo, né? Lá em Sergipe, o meu bom dia aí para todos de Canindé de São Francisco. Na verdade, o que eu ia dizendo é que essa parceria, que inclui o prefeito que faz a doação do terreno para a agência, que inclui a Câmara Municipal que aprova a doação do terreno, ela vai ser fortalecida, e já o é desde o tempo do ministro José Pimentel, com a participação de parlamentares. Porque, na verdade, nós temos no orçamento para 2012, 100 milhões de reais para a construção dessas novas agências. Se elas têm um custo médio de 1.200.000, está na cara que não vai dar para chegar a essa meta tão almejada, ou pelo menos chegar perto dela. Então, o jeito foi apelar para os parlamentares, e nós estamos fazendo isso, visitando bancada por bancada e fazendo um apelo aos parlamentares para que, falando de uma forma mais popular, apadrinhem uma agência apresentando uma emenda individual de R$500 mil e a Previdência ficará responsável pelo restante. E aí eu creio que proliferarão todas essas agências. Muito bem, obrigada ao Tony Correia, lá de Canindé, do São Francisco, em Sergipe. Agora nós vamos para Teresina, no Piauí, falar com o Gil Costa, da Rádio Pioneira AM. Olá, Gil, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a você, bom dia ao ministro. Bem, ministro, o senhor, quando esteve aqui em Teresina, algo foi muito reivindicado ao senhor, que foi exatamente a volta da jornada de 30 horas semanais para os servidores. Os servidores fizeram essa reivindicação aqui na cidade de Teresina. Eles alegam, ministro, que essa seria uma reivindicação, aliás, seria algo antigo na categoria, em torno de 25 anos, né, que existe essa jornada. E a federação e sindicatos estão defendendo a abertura, inclusive dos postos, das 7 às 19 horas, com turno ininterrupto de 6 horas. E segundo ainda a federação e sindicatos, esses todos técnicos mostram que às 6 horas dão muito mais resolutividade às agências do INSS. Então eu queria inicialmente saber do senhor se os servidores poderão contar com a volta dessas 30 horas. Já há, o meu caro Gil, que está falando da Rádio Pioneira de Teresina, já há, por parte da AGU, que é realmente o órgão responsável pela defesa jurídica do governo, já há um parecer favorável diante do encaminhamento feito pelo Ministério da Previdência para que prevaleçam as 30 horas, mas inicialmente, eu poderia dizer assim, àqueles que trabalham nas agências, aqueles que trabalham no atendimento dentro de poucos dias
nós teremos essa reivindicação atendida, meu caro Gil, essa reivindicação desse turno de 6 horas. Mais alguma pergunta, Gil? Muito bem. Eu posso fazer essa pergunta, então? Com certeza. Eu queria saber a contratação de novos servidores, se isso está mantido pelo INSS. Está diante do concurso, cujo edital vai ser publicado no dia 23 de dezembro. Já houve autorização pelo Ministério do Planejamento e aqueles que estão aguardando o edital do concurso vão receber uma espécie de... Não é presente, porque quem vai fazer concurso não vai receber presente, vai se submeter a realmente um julgamento, teste, né? Um teste. Mas no dia 23 de dezembro, o edital vai ser publicado para aqueles que querem ingressar como técnicos da Previdência ou como médicos peritos. Muito bem, obrigada Gil Costa, de Teresina, Rádio Pioneira AM, que participou aqui conosco do Bom Dia Ministro. Bom Dia Ministro, que hoje está entrevistando o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Agora vamos a Rondônia, Porto Velho, com a Rádio Parecis. Beni Andrade, olá, tudo bem? Oi, Edna. Tudo bem? Bom dia, ministro Garibaldi Alves. Bom dia. Ministro, em que pese a única agência do INSS existente aqui em Porto Velho estar desde 2009 funcionando provisoriamente num imóvel residencial, sem nenhum conforto para funcionários e muito menos para os usuários, o Estado de Rondônia, ministro, será contemplado no programa de implantação de novas agências do INSS? Será, não tenha dúvida que essa instalação que você acaba de falar mal dela, você tem inteira razão e nós queremos até lhe dizer que, para compensar, como você disse, nós temos 3 agências prontas para serem inauguradas em Rondônia. Uma delas é em Tanguá, outra dela é Presidente Médici e outra em Espigão do Oeste. Mas o que eu quero lhe dizer é que há realmente uma agência cuja construção apresentou problemas no centro de Rondônia, mas já estão sendo tomadas providências no sentido de que possa ser concluída essa agência que levou a esse atendimento precário em Porto Velho. Obrigada a você por sua participação, Beni Andrade, da Rádio Parecis FM de Porto Velho. Nós vamos agora a Mossoró, no Rio Grande do Norte, ministro, falar com a radiodifusora de Mossoró. Quem pergunta é o Jota Nobre. Tudo bem, Jota? Bom dia, ministro. O ministro Garibaldi, ele foi por 2 vezes governador do estado do Rio Grande do Norte, do nosso estado. E ficou conhecido na época como governador das águas, levando adutoras para várias regiões do estado. Agora, não executivo, está numa outra pasta, evidentemente, diferente de quem executa, mas eu pergunto ao ministro Garibaldi Alves Filho, que inclusive na semana que passou, concedeu uma entrevista aqui ao nosso programa J. Nobre do Comando Geral, qual será a marca prioritária à frente do Ministério da Previdência? No Rio Grande do Norte, o senhor ficou conhecido como governador das águas. Qual seria o ponto culminante que, de repente, na Previdência, o senhor pretende realmente colocar como ponto-chave na sua gestão? Jota Nobre, isso é pergunta de conterrâneo. E você é meu conterrâneo. Você quer me dar uma colher de chá, mas pode ter me deixado numa situação também aflitiva. Porque no meio de tantos desafios da Previdência, eu tenho que escolher um. E não tem nada fácil na Previdência para que você possa fazer ou tornar a meta prioritária. Mas também levar água no Rio Grande do Norte, que era seco, foi um desafio muito grande que, graças a Deus, pôde ser
superado, foi minimizado o problema da falta d'água. Com relação à Previdência, eu creio que essa inclusão social deve ser uma meta, Edla, que tem que ser perseguida no bom sentido por todos nós que fazemos a Previdência. Mas temos que fazer a nova Previdência, a Previdência complementar do servidor público. Nós temos que realmente tentar corrigir, e vamos corrigir, se Deus quiser, distorções na Previdência Geral. Nós temos que ter uma ação firme para que a Previdência possa realmente se consolidar e trazer os benefícios que dela espera o povo brasileiro. Mais alguma pergunta, Jota? Agora, somente em relação ao concurso público, você tem especificamente por estado, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Norte, no edital, o senhor pode confirmar o número de vagas ou é apenas esse total de vagas para o país inteiro? Por estado, o Rio Grande do Norte seria contemplado no concurso público, que há um déficit em relação a funcionários, a trabalhadores, e aqui o nosso estado, o senhor tem esses números ou não? Ô Jota, você não queira me colocar em situação difícil, porque seria eu tentar puxar a brasa para minha sardinha se eu quisesse colocar mais funcionários nas nossas agências. Mas não vai acontecer isso não, porque vai ter um critério muito rigoroso por necessidade de cada agência. Você fique tranquilo, porque Mossoró tem uma nova agência para ser inaugurada, que essa agência pode até iniciar antes do concurso, porque o concurso vai levar à contratação dos novos funcionários. Nós sabemos que isso não é feito do dia para a noite. Vai levar essa contratação para março, possivelmente março ou abril. Até lá nós vamos fazer das tripas coração, como se diz. Tentar aproveitar ao máximo os quadros existentes da Previdência. Mas as agências estão sendo inauguradas e estão aí sendo colocadas em funcionamento sem nenhum retrocesso. Muito obrigado, Jota. E hoje à tarde eu acho que eu estarei chegando aí em Mossoró. Obrigada, Jota Nobre, por sua participação aqui no programa Bom Dia Ministro, que você acompanha pela Rede Nacional de Rádio e pela NBR e a TV do Governo Federal. O programa Bom Dia Ministro é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços e conta com a participação de âncoras de emissora de rádio de todo o Brasil, como o Matheus Ferraz, que é da Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre, e faz a sua pergunta agora. Bom dia, tudo bem, Matheus? Bom dia ao ministro. E vou seguir a linha do colega Potiguar, ministro, porque diante da iminência deste novo concurso, os gaúchos estão curiosos para saber quando será lançado o edital e quantas vagas caberão ao Rio Grande do Sul. Se nós não tivermos esse número exato agora, queria que o senhor falasse um pouco da situação do atendimento aqui em solo gaúcho. E outro ponto, agora referente ao plano de expansão do INSS, quais serão as próximas agências da Previdência que serão inauguradas aqui no Rio Grande do Sul, ministro? Matheus, com relação ao edital, como eu já disse no início, e isso é uma previsão do INSS, é que teremos no dia 23 de dezembro a publicação do edital para o concurso de técnico e perito do INSS, inicialmente com essas vagas de 1.875 vagas, mas a essas 1.500 vagas de técnico serão acrescidas 500 vagas. Como a de perito, nós completaremos as 500 vagas. Agora, essa lotação, estado por estado, só o edital é que vai trazer com exatidão isso. Eu sei que a ansiedade dos gaúchos é grande. Nesse caso, tanto faz ser gaúcho do Rio Grande do Sul como nortista potiguar, como é o caso do meu estado, do Rio Grande do Norte. A ansiedade é a mesma. Com relação às agências, o programa de expansão, que é chamado PEX,
ele tem uma previsão para o Rio Grande do Sul de expansão com 24 novas agências. 24 novas agências no valor de R$20.141,14. Muito bem, obrigada a você, Matheus Ferraz, da Rádio Bandeirante AM de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E agora, Palmas, Tocantins, conversando com a Rádio 96 FM de Palmas. Quem pergunta é o Rubens Gonçalves. Olá, Rubens. Eu gostaria de saber, com relação a campanhas, com relação aos trabalhos da Previdência, para que as pessoas contribuam com a Previdência, quando saiam do emprego, ou seja, essa contribuição individual, porque é muito comum as pessoas, quando saem do trabalho, quando não estão com carteira assinada, elas não contribuírem com a Previdência Social. O que será feito, o que é feito pela Previdência nesse sentido? Olha, é preciso que se diga a essas pessoas que elas, claro, quando elas deixam o emprego, elas pedem o emprego, elas procuram o seguro-desemprego e se valem do seguro-desemprego para enfrentar a adversidade da perda do emprego. Com relação à contribuição, ela, ao meu ver, meu caro Rubens, só tem duas alternativas. Ou ela vai contribuir como autônomo e aí vai ter que ingressar nessa linha do empreendedor individual, cuja alíquota é diminuta, como nós falamos, é de 5% apenas do salário mínimo, ou então ela vai tentar, através do novo emprego, voltar a contribuir. Eu só vejo essas duas alternativas e até agradeço a sua pergunta, porque é preciso que haja uma divulgação focada, voltada para esse caso que você falou. Obrigada, Rubens, por sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Bom Dia, Ministro, que hoje entrevista o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Lembrando que o áudio dessa entrevista pode ser baixado direto do site da EBC Serviços, www.ebcserviços.ebc.com.br. Ministro, aproveitando que o senhor citou o MEI, o microempreendedor individual, eu gostaria de pedir para o senhor fazer um balanço de como é que está a adesão dos trabalhadores informais, dos profissionais informais ao MEI. Esse é um balanço positivo, eu diria, porque em menos de 2 anos, nós, quando eu digo, falo o governo, a própria sociedade já conseguiu absorver, tanto para a formalização no que toca à atividade comercial, como também com relação à Previdência, 1.600.000 empreendedores individuais. Olha que há 4 ou 5 meses passados, no máximo 6 meses, a presidenta Dilma chamou ao Palácio do Governo, ao Palácio do Planalto, aqueles que participam desse programa, o SEBRAE, que dá uma contribuição importante, o Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, para assinalar a marca de 1 milhão de empreendedores individuais. E dentro desses eu estou na marca dos 4 ou 5 meses, se deu a adesão de mais 600.000 empreendedores individuais. Porque houve a redução de impostos também, né? Houve a redução de impostos, houve a redução da contribuição previdenciária e as pessoas se sentem incentivadas, porque há até mesmo o caso de um pipoqueiro lá em Sergipe que, com o seu empreendimento individual, vendendo pipoca, ele vende pipoca para a Petrobras. Mas não é para a Petrobras, os funcionários, comerem as pipocas, não. É porque as pipocas contribuem
para tirar as manchas de óleo quando o petróleo é extraído do mar. Agora, se você me perguntar como vai ser isso em detalhes, eu não vou saber dizer não. Mas que existe isso, é até uma pipoqueira, é uma mulher. Como você vai saber explicar melhor do que eu. Eu também acompanhei a história dela. Quando você solta a pipoca no mar, a pipoca, se tiver mancha de óleo, a pipoca escurece. Então, a Petrobras consegue localizar ali. E é uma tecnologia orgânica, né? Não Exato. Polui. Muito bem. Nós vamos agora a Paraíba, Campina Grande, falar com a Rádio Campina FM. Quem pergunta é o Arthur Augusto. Bom dia, Arthur. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Eu quero só deixar minha pergunta simples. Como o ministro pretende combater as fraudes na Previdência Social, como as que foram registradas aqui no estado da Paraíba e deflagradas pela Polícia Federal na Operação Agendamento Virtual? Olha, meu caro Arthur, esse combate à fraude ele tem que ser constante, intermitente e obstinado. E há realmente uma força-tarefa composta por integrantes da Previdência e integrantes da Polícia Federal, no sentido de combater permanentemente essas fraudes. Há meses que nós temos 4 forças-tarefas dessas sendo levadas a efeito por mês, como eu já disse, para detectar e coibir essas fraudes e punir os criminosos, que infelizmente são raros os casos, graças a Deus, chegam até os gerentes de agências da Previdência. Mas, graças a Deus, nesse caso são muito poucos. E o que eu quero dizer é que nós temos em vista sempre aqueles casos espetaculares de fraude da Previdência que realmente não se repetiram, mas as fraudes, as tentativas de fraude continuam, mas estão sendo combatidas com muita vigilância e com uma contribuição, claro, muito importante da Polícia Federal. A gente vai agora a Belém, no Pará, falar com a Rádio Belém FM. Quem pergunta é o Antônio Carlos. Olá, Antônio Carlos. Bom dia, Edla. Bom dia, ministro Garibaldi Alves. Bom dia. Rádio Belém FM, mais uma vez, participando dessa entrevista maravilhosa. Meu nome é Antônio, ministro. A nossa pergunta se refere à situação das pessoas, dos idosos, né, que nunca contribuíram, né, para a Previdência Social e que tem 60 anos, 65 anos. Que direitos esses idosos podem ter, ministro, para se aposentar? Nunca tem contribuído com nada, entendeu? Bom dia, ministro. Oi. Olha, essa contribuição é aquela que eu andei falando aqui no programa, que é uma contribuição prevista pela LOAS, e é uma contribuição assistencial. Mesmo sem a pessoa ter contribuído para a Previdência, e ela, sendo uma pessoa idosa, ela tem direito a uma renda mensal de 1/4 do salário mínimo. Isso no caso da assistencial, realmente, como você falou aí, meu caro... Oi. Belém, né? Antônio Carlos de Belém. Antônio Carlos. Pois não. Então vamos agora voltar a falar com o Leal Filho, na Rádio Comunitária de Timon, que fica lá em Timon, no Maranhão. Tudo bem agora, Leal? Oi? Oi, Leal. Vamos lá, vamos para Minas Gerais, Belo Horizonte, falar com uma rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Quem pergunta é a Mônica Miranda. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, o senhor esteve em Belo Horizonte aproximadamente uns 2, 3 meses, no almoço lá do Alvedere, e eu me lembro que naquele dia mais um ministro tinha caído do governo Dilma. E eu perguntei para o senhor se o senhor tinha receio de cair. O senhor disse para mim que tinha sim,
devido ao que vinha acontecendo. Agora, mais um ministro cai. Eu queria que você fizesse essa avaliação rápida desse governo que está se pautando por ministério corrupto, ministros corruptos. E o senhor ainda permanece com medo de cair. Não, eu estou com medo não é de cair, é com medo de você dizer que esse governo está se mantendo ou está se caracterizando como de ministros corruptos. Na verdade, veja bem, o governo tem 37 colaboradores como ministro. Eu acho até que tem ministro demais. Mas são 37. Primeiro vamos fazer essa conta. 37 tira apenas 6. Eu acho também que 6 não é pouco para os poucos meses. Mas você também tem que olhar pelo outro lado. É que eles foram punidos de uma certa maneira. Claro que só quem vai punir mesmo é a sentença judicial, é o inquérito que vai ser realizado. Eu, como um dos 37, eu lhe digo a mesma coisa que eu disse, deixar de ter medo eu não tenho. Eu tenho medo, mas eu tenho ao mesmo tempo a consciência de que tudo que eu estou fazendo de uma forma honesta, de uma forma transparente, e isso haverá de prevalecer, que Deus me ajude. Muito bem, obrigada. Sua participação, Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, aqui no Bom Dia, Ministro. Vamos falar com o Leal Filho, da Rádio Comunitária de Timon, no Maranhão. Bom dia, ministro. Bom dia. O plano de expansão iniciado em 2009 prevê a implantação de 700 novas agências da Previdência Social em cidades com mais de 20 mil habitantes. Na nossa cidade aqui de Timon, já recém-construído já um posto da Previdência, do INSS aqui. Nós vamos esperar para que esse posto seja inaugurado. Nós vamos esperar os concursados que participaram do concurso, que tem 1.875 novas vagas, ou vão ser remanejados de outras agências para Timon, para que essa agência abra logo, já que... E também qual é o ganho que vai ter a cidade de Timon com essa agência do INSS aqui? Olha, a agência, primeiro eu quero lhe garantir que a agência vai ser aberta logo. Não vai esperar por essa lotação prevista, nova lotação prevista no novo concurso. Nós vamos abrir como estamos abrindo essas novas agências. Não com a lotação ideal, porque a lotação ideal ela só vai se dar com o preenchimento das vagas através daqueles que passarem no concurso. Mas Timon vai ser inaugurado nos próximos dias. Eu mesmo estou fazendo questão de ir, mas eu estou achando que parece que você não está com muito entusiasmo aí pela inauguração. Se você aumentar o entusiasmo, você desculpe aí, eu vou até aí, mas tenha mais fé, homem de Deus. E ainda na Rádio Comunitária de Timon, em Timon, no Maranhão, o Márcio Beckman gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Caiu a linha? Márcio? Oi, Márcio. Bom dia, ministro da Previdência Social. Opa! Vamos tentar, Márcio. Infelizmente, a sua emissora está com um problema de retorno aqui com a gente, tá? Ministro, voltando a falar ainda de corrupção, a gente sabe que o Ministério da Previdência está aí com uma força-tarefa junto com a Polícia Federal e tal. Eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre como é que está o combate à corrupção, especialmente junto a aquelas empresas que fazem empréstimo em consignação. Como é que está? Há muitos abusos com relação aos empréstimos em consignação. E isso vem sendo muito detectado no Piauí. E quem vem denunciando muito isso é um parlamentar federal de nome Marlos Sampaio. Eu estive recentemente com ele e ele, inclusive, solicitou que nós fizéssemos, em colaboração
com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, fizéssemos um seminário piloto no Piauí, para que depois pudéssemos ir a outras cidades, esclarecendo bem sobre as normas desse empréstimo em consignação. Porque esse empréstimo tem um atravessador chamado pastinha, que esse atravessador é que possibilita as fraudes, dá uma abertura para as fraudes, porque ele interfere na relação entre o banco e o proponente do empréstimo. Só para ficar claro, ministro, pastinha é um tipo de intermediário. Não é o apelido de uma pessoa, é um tipo de intermediário. Só para o ouvinte, né, ficar sabendo, porque quem não conhece bem a área não vai... Pastinha é aquele que se atravessa, para usar uma linguagem mais popular, mais objetiva, se atravessa no meio do proponente, do empréstimo e do banco. E faz das suas travessuras, faz algumas travessuras que precisam ser exemplarmente punidas, mas o melhor não é só punir, o melhor é conscientizar, porque há pessoas idosas que autorizam esses empréstimos assim, vapt-vupt, sem maiores esclarecimentos e terminam sendo enganadas, não apenas por esses pastinhas, mas às vezes por, vamos dizer, parentes não muito bem intencionados, né? Muito bem intencionados. Mas essa força-tarefa também está prendendo quadrilhas no Brasil inteiro, né? O senhor citou o caso do Piauí, mas no Brasil inteiro ela tem atuado. Ela tem atuado não apenas nesse caso dos empréstimos em consignação, mas em todos os casos, claro, que configurem esse problema de fraude. Ministro, voltando a falar sobre a Lei 12.470, a gente já está quase terminando o programa, eu gostaria que o senhor falasse quais são, de fato, as vantagens para as pessoas, donos de casa, que fizerem essa contribuição. O que ele passa a ter de vantagem? Ele tem um elenco de benefícios que não são novidade, porque a Previdência proporciona a todos os seus segurados. Na verdade, a novidade é a alíquota. É você pagar apenas R$ 27,25, o que significa 5% sobre o salário mínimo. Agora, a aposentadoria por idade aos 60 anos é necessário contribuir por pelo menos 15 anos para ter essa aposentadoria. E a renda do benefício é de um salário mínimo com direito ao 13º salário. A aposentadoria por invalidez é necessário 1 ano de contribuição. O auxílio-doença é necessário 1 ano de contribuição. Depois de 1 ano, ele já tem direito. Salário e maternidade são necessários 10 meses de contribuição e são direitos da família pensão por morte a partir do primeiro pagamento. Aliás, essa pensão por morte a partir do primeiro pagamento, essa é uma pensão com essa exigência apenas que eu questiono muito, porque a pessoa paga apenas o primeiro pagamento e deixa para a família uma pensão pelo resto da vida. Então, o que há é que muitas vezes a pessoa muito doente, há aqueles casamentos improvisados, vamos dizer assim, pessoas que casam só para ela ter direito sobre o falecido pelo resto da vida. E, vamos dizer assim, não há carência. A pessoa pagou uma prestação e tem direito à pensão pelo resto da vida. Se arranjar outro emprego, fica com direito à pensão. Se arranjar outro marido,
no caso de ter casado com um homem no pé da cova, como se diz, tem direito, o sujeito fica lá, coitado. Eu acho que até se contorcendo no túmulo. O senhor acha que vai dar um rombo muito grande à Previdência? Olha, né? Já dá. E é preciso que se corrija isso, porque essa pensão por morte, ela significa, muitas vezes, 30% das despesas da Previdência. Porque é muito fácil se conseguir. Agora, claro, a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, são pessoas honestas. Mas no meio das pessoas honestas, infelizmente, existem aquelas pessoas que querem se aproveitar dessa, eu diria, frouxidão das normas, como são concedidas essas pensões. Obrigada ao ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, por sua participação aqui no Bom Dia, Ministro, que volta na próxima quinta-feira. Um abraço a todos vocês que estiveram ligados na Rede Nacional de Rádio e na TV NBR, a TV do Governo Federal. Bom dia ao ministro. E vou seguir a linha do colega Potiguar, ministro, porque diante da iminência deste novo concurso, os gaúchos estão curiosos para saber quando será lançado o edital e quantas vagas caberão ao Rio Grande do Sul. Se nós não tivermos esse número exato agora, queria que o senhor falasse um pouco da situação do atendimento aqui em solo gaúcho. E outro ponto, agora referente ao plano de expansão do INSS, quais serão as próximas agências da Previdência que serão inauguradas aqui no Rio Grande do Sul, ministro? Mateus, com relação ao edital, como eu já disse no início, e isso é uma previsão do INSS, é que teremos no dia 23 de dezembro a publicação do edital para o concurso de técnico e perito do INSS, inicialmente com essas vagas de 1.875 vagas, mas a essas 1.500 vagas de técnico serão acrescidas 500 vagas. Como a de perito, nós completaremos as 500 vagas. Agora, essa lotação, estado por estado, só o edital é que vai trazer com exatidão isso. Eu sei que a ansiedade dos gaúchos é grande. Nesse caso, tanto faz ser gaúcho do Rio Grande do Sul como nortista potiguar, como é o caso do meu estado, do Rio Grande do Norte. A ansiedade é a mesma. Com relação às agências, o programa de expansão, que é chamado PEX, ele tem uma previsão para o Rio Grande do Sul de expansão com 24 novas agências. 24 novas agências no valor de R$ 20.171.141,14. A minha pergunta seria, ministro, com relação ao concurso do INSS, após a conclusão de todas as etapas e com vários postos do INSS sendo inaugurados em todo o país, há a possibilidade de que todos os aprovados sejam convocados de imediato? Olha, os aprovados serão colocados nas agências, nas novas agências que estão sendo inauguradas. Já foram inauguradas, Edla, 85 novas agências. E mais 250 agências estão em andamento. Mas a meta do governo, desde o governo de Lula e agora do governo de Dilma Rousseff, é chegar a 720 agências em todo o Brasil, nos municípios de mais de 20 mil habitantes. O que é que acontece? Esses municípios de 20 mil habitantes, eles têm uma capacidade de polarizar os outros municípios menores e encurtar as distâncias, porque hoje o que acontece, e já se citou isso por ocasião de uma inauguração, há pessoas que chegam a caminhar
caminhar no sentido de se deslocar, não é de andar, e se mobilizar 100 quilômetros. E, claro, há o exemplo da vastidão da Amazônia, de um estado como o Pará, onde as pessoas são obrigadas ainda a maiores deslocamentos via barcos. Então, é realmente um esforço que agora está se concluindo, meu caro Canindé não. Tony Correia. Canindé é a emissora. Canindé é a cidade, lá em Sergipe. Tony Correia. Belíssimo, né? Lá em Sergipe, o meu bom dia aí para todos de Canindé de São Francisco. Na verdade, o que eu ia dizendo é que essa parceria, que inclui o prefeito que faz a doação do terreno para a agência, que inclui a Câmara Municipal que aprova a doação do terreno, ela vai ser fortalecida, e já o é desde o tempo do ministro José Pimentel, com a participação de parlamentares. Porque, na verdade, nós temos no orçamento para 2012, 100 milhões de reais para a construção dessas novas agências. Se elas têm um custo médio de 1.200.000, está na cara que não vai dar para chegar a essa meta tão almejada, ou pelo menos chegar perto dela. Então, o jeito foi apelar para os parlamentares, e nós estamos fazendo isso, visitando bancada por bancada e fazendo um apelo aos parlamentares para que, falando de uma forma mais popular, apadrinhe uma agência apresentando uma emenda individual de R$500 mil e a Previdência ficará responsável pelo restante. E aí eu creio que proliferarão todas essas agências. Bom dia. O plano de expansão iniciado em 2009 prevê a implantação de 700 novas agências da Previdência Social em cidades com mais de 20 mil habitantes. Na nossa cidade aqui de Timon, já recém-construído, já um posto da Previdência, do INSS aqui. Nós vamos esperar para que esse posto seja inaugurado. Nós vamos esperar os concursados que participaram do concurso, que tem 1.875 novas vagas, ou vão ser remanejados de outras agências para Timon, para que essa agência abra logo, e também qual é o ganho que vai ter a cidade de Timon com essa agência do INSS aqui. Olha, a agência, primeiro eu quero lhe garantir que a agência vai ser aberta logo. Não vai esperar por essa lotação prevista, nova lotação prevista no novo concurso. Nós vamos abrir como estamos abrindo essas novas agências. Não com a lotação ideal, porque a lotação ideal ela só vai se dar com o preenchimento das vagas através daqueles que passarem no concurso. Mas Timon vai ser inaugurado nos próximos dias. Eu mesmo estou fazendo questão de ir. Ministro, a gente tem dois destaques com relação a essa questão da contribuição previdenciária de 5%. Além desse primeiro destaque na primeira pergunta, o senhor confirma, então, que essa proposta ela vai ser sancionada? Vai ser, sim. Nós já temos propostas anteriores com o mesmo teor, do mesmo sentido, que é o caso da Previdência das donas de casa de baixa renda e o caso do empreendedor individual. Todos eles levam a uma contribuição de pouco vulto. 5% do salário mínimo se constitui, em apenas R$ 27,50 ou 25 centavos. Então, eu creio que dentro dessa determinação da presidenta Dilma Rousseff de promover essa inclusão social através da cobertura da Previdência Social,
que isso vai continuar. Nesse caso citado por você, e em outros casos citados agora por mim, e em outros que, se Deus quiser, ainda virão, porque falando de inclusão e falando de cobertura previdenciária, nós temos que assinalar que, no caso de pessoas de 16 a 59 anos, nós ainda temos no Brasil cerca de 27% que poderão ter cobertura previdenciária e que ainda não têm. Então é preciso prosseguir nesse esforço, até porque o potencial das donas de casa de baixa renda, que eu acho que nós falaremos sobre isso ainda, né? O potencial é de 6 milhões de donas de casa de baixa renda. Mais alguma pergunta, Ana? Ainda nessa questão, aí destacando essa contribuição previdenciária do segurado facultativo, que vai permitir a aposentadoria das pessoas de famílias de baixa renda, homem ou mulher, não está restrito só a dona de casa, né? Homem ou mulher que se dedica a um trabalho exclusivamente doméstico, vai poder contribuir com 5% e conseguir, enfim, num futuro próximo de contribuição, obter a sua aposentadoria. Essa questão do homem, da mulher, donos de casa que tem o seu trabalho doméstico, que possam contribuir. Qual o impacto dela na questão do orçamento da Previdência e qual a vantagem de se obter essa contribuição de 5%? Ela, ao mesmo tempo que essas pessoas não tinham qualquer contribuição anterior, à medida de que elas passem a contribuir e posteriormente sejam aposentadas, qual o impacto e qual o benefício no orçamento da Previdência dessa nova modalidade? O benefício social, eu já falei, que é a ampliação da cobertura. Eu estou vendo que há uma preocupação com relação às finanças da Previdência. E, aliás, essa é uma preocupação que sempre é colocada quando se fala de Previdência, pelo fato de que muito se fala a respeito do déficit da Previdência. Mas nós estamos mostrando mês a mês, e fizemos isso agora com relação ao mês de setembro, que a Previdência Urbana, ela vem sendo superavitária. Então, ela tem condições de absorver o impacto dessa ampliação, dessa cobertura social. O que eu posso garantir, sem ter números exatos aqui, do levantamento feito, mas que posso posteriormente enviar aqui para Edla, é que, na verdade, não vai causar o menor dano às finanças da Previdência no que toca a esse déficit, até porque é preciso que se esclareça aqui que o déficit da Previdência ele é provocado pelo lado assistencial que a Previdência é voltada para ele. Na verdade, nós temos hoje a concessão de 28 milhões de benefícios, mas temos incluídos nesses 28 milhões de benefícios os benefícios assistenciais, que são benefícios que, se você olhar pelo lado da justiça, eles são válidos, mas se você olhar pelo lado das contas da Previdência, eles são preocupantes. O ministro Garibaldi, ele foi por 2 vezes governador do estado do Rio Grande do Norte, e o nosso estado, e ficou conhecido na época como governador das águas, levando adutoras para várias regiões do estado. Agora, no executivo, está numa outra pasta, evidentemente, diferente de quem executa, mas eu pergunto ao ministro Garibaldi Alves Filho, que inclusive na semana que passou, concedeu uma entrevista aqui ao nosso programa J. Nobre do Comando Geral, qual será a marca prioritária à frente do Ministério da Previdência? No Rio Grande do Norte, o senhor ficou conhecido como governador das águas. Qual seria o ponto culminante que, de repente, na Previdência, o senhor pretende realmente colocar como ponto-chave na sua gestão?
Jota Nobre, isso é pergunta de conterrâneo. E você é meu conterrâneo. Você quer me dar uma colher de chá, mas pode ter me deixado numa situação também aflitiva. Porque no meio de tantos desafios da Previdência, eu tenho que escolher um. E não tem nada fácil na Previdência para que você possa fazer ou tornar a meta prioritária. Mas também levar água no Rio Grande do Norte, que era seco, foi um desafio muito grande que, graças a Deus, pôde ser superado, foi minimizado o problema da falta d'água. Com relação à Previdência, eu creio que essa inclusão social deve ser uma meta, Edla, que tem que ser perseguida no bom sentido por todos nós que fazemos a Previdência. Mas temos que fazer a nova Previdência, a Previdência complementar do servidor público. Nós temos que realmente tentar corrigir, e vamos corrigir, se Deus quiser, distorções na Previdência Geral. Nós temos que ter uma ação firme para que a Previdência possa realmente se consolidar e trazer os benefícios que dela espera o povo brasileiro. Agora, somente em relação ao concurso público, você tem especificamente por estado, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Norte, no edital, o senhor pode confirmar o número de vagas ou é apenas esse total de vagas para o país inteiro? Por estado, o Rio Grande do Norte seria contemplado no concurso público, para que há um déficit em relação a funcionários, a trabalhadores, e aqui o nosso estado, o senhor tem esses números ou não? Ô Jota, você não queira me colocar em situação difícil, porque seria eu tentar puxar a brasa para minha sardinha se eu quisesse colocar mais funcionários nas nossas agências. Mas não vai acontecer isso não, porque vai ter um critério muito rigoroso por necessidade de cada agência. Você fique tranquilo, porque Mossoró tem uma nova agência para ser inaugurada, que essa agência pode até iniciar antes do concurso, porque o concurso vai levar à contratação dos novos funcionários. Nós sabemos que isso não é feito do dia para a noite. Vai levar essa contratação para março, possivelmente março ou abril. Até lá nós vamos fazer das tripas coração, como se diz. Tentar aproveitar ao máximo os quadros existentes da Previdência. Mas as agências estão sendo inauguradas e estão aí sendo colocadas em funcionamento sem nenhum retrocesso. Meu nome é Antônio, ministro. A nossa pergunta se refere à situação das pessoas, dos idosos, né, que nunca contribuíram, né, para a Previdência Social e que tem 60 anos, 65 anos. Que direitos esses idosos podem ter, ministro, para se aposentar sem nunca ter contribuído por nada, entendeu? Bom dia, ministro. Oi. Olha, essa contribuição é aquela que eu andei falando aqui no programa, que é uma contribuição prevista pela LOAS, e é uma contribuição assistencial. Mesmo sem a pessoa ter contribuído para a Previdência, e ela, sendo uma pessoa idosa, ela tem direito a uma renda mensal de 1/4 do salário mínimo. Isso no caso da assistencial. Como o ministro pretende combater as fraudes na Previdência Social, como as que foram registradas aqui no estado da Paraíba e deflagradas pela Polícia Federal na operação Agendamento Virtual? Olha, meu caro Arthur, esse combate à fraude ele tem que ser constante, intermitente e obstinado, e há realmente uma força-tarefa composta por integrantes da Previdência e integrantes da Polícia Federal, no sentido de combater permanentemente essas fraudes. Há meses que nós temos 4 forças-tarefas dessas sendo levadas a efeito por mês, como eu já disse,
para detectar e coibir essas fraudes e punir os criminosos, que infelizmente são raros os casos, graças a Deus, chegam até os gerentes de agências da Previdência. Mas, graças a Deus, nesse caso são muito poucos. E o que eu quero dizer é que nós temos em vista sempre aqueles casos espetaculares de fraude da Previdência que realmente não se repetiram. Mas as fraudes, as tentativas de fraude continuam, mas estão sendo combatidas com muita vigilância e com a contribuição, claro, muito importante da Polícia Federal. Ministro, a pergunta que eu faço, simples, mas que pode contribuir para tirar dúvidas das pessoas. Essa alíquota de 5% sobre o salário mínimo para a contribuição previdenciária de segurados facultativos, apenas para as pessoas que são inscritas no Bolsa Família, ou ela é ampliada para as demais pessoas que, mesmo não sendo inscritas, não recebendo benefício, mas está dentro do patamar e do perfil? Não, ela é ampliada, ela não tem essa limitação. Agora, as pessoas precisam se inscrever no cadastro de assistência social do governo, e as prefeituras estão aí voltadas para isso, para possibilitar isso, facilitar isso, no sentido de que realmente essas pessoas que possam preencher essas exigências, elas possam ser beneficiadas. Então, essa preocupação sua, na verdade, não pode prevalecer, porque ela diz bem claramente: todos aqueles que tiverem uma renda familiar não superior a 2 salários mínimos. Uma renda familiar, não é uma renda por pessoa. Terão direito a pagar com essa alíquota de 5% do salário mínimo, e terão direito a todos os benefícios da Previdência, com exceção daquele benefício que diz respeito ao tempo de contribuição. Mas já a aposentadoria, a outra aposentadoria, com relação à pensão, com relação ao auxílio-doença, com relação ao auxílio-reclusão, com relação ao salário, auxílio-doença, como eu já disse, todos esses benefícios estarão nas mãos daqueles que contribuírem com 5%. É realmente algo novo. Agora, eu quero confessar, o meu machismo, porque eu disse que só tinha direito a dona de casa. O dono de casa também tem direito. E eu estou achando que, do jeito que as mulheres vão, daqui a pouco vão ter mais donos de casa do que donas de casa. Como que essas pessoas vão poder, como a Previdência vai poder provar, né, que essas pessoas estão dentro desse perfil? Porque muitas delas, elas não trabalham com carteira assinada, são pessoas autônomas e não tem um vínculo direto de comprovação de renda. Como é que a Previdência vai fazer isso para que haja os dados e para que ela também não ultrapasse o limite desejado pela Previdência Social? Tem um cadastro, né? Há o cadastro. Elas vão ser cadastradas e aquele cadastro vai ser submetido a um exame. E você lembrou muito bem que realmente esse exame, às vezes, não é fácil de ser feito, mas haverá de ser feito como está sendo feito com relação ao Bolsa Família. Aqui e acolá, nós não podemos deixar de encarar a possibilidade de alguma fraude, como acontece no Bolsa Família também. Mas eu acredito que nós devamos pensar, Edson, positivamente com relação a essas pessoas, a esse público-alvo.
Bem, ministro, o senhor, quando esteve aqui em Teresina, algo foi muito reivindicado ao senhor, que foi exatamente a volta da jornada de 30 horas semanais para os servidores. Os servidores fizeram essa reivindicação aqui na cidade de Teresina. Eles alegam, ministro, que essa seria uma reivindicação, aliás, seria algo antigo na categoria, em torno de 25 anos, né, que existe essa jornada. E a federação e os sindicatos estão defendendo a abertura, inclusive dos postos, das 7 às 19 horas, com turno ininterrupto de 6 horas. E segundo ainda a federação e os sindicatos, estudos técnicos mostram que às 6 horas dão muito mais resolutividade às agências do INSS. Então eu queria inicialmente saber do senhor se os servidores poderão contar com a volta dessas 30 horas. Já há, meu caro Gil, que está falando da Rádio Pioneira de Teresina, já há, por parte da AGU, que é realmente o órgão responsável pela defesa jurídica do governo, já há um parecer favorável diante do encaminhamento feito pelo Ministério da Previdência para que prevaleçam as 30 horas, mas inicialmente, eu poderia dizer assim, àqueles que trabalham nas agências, aqueles que trabalham no atendimento. Dentro de poucos dias nós teremos essa reivindicação atendida, meu caro Gil, essa reivindicação desse turno de 6 horas. Mais alguma pergunta, Gil? Muito bem. Eu posso fazer outra pergunta, então? Com certeza. Eu queria saber a contratação de novos servidores, se isso está mantido pelo INSS. Está diante do concurso, cujo edital vai ser publicado no dia 23 de dezembro. Já houve autorização pelo Ministério do Planejamento e aqueles que estão aguardando o edital do concurso vão receber uma espécie de... Não é presente, porque quem vai fazer concurso não vai receber presente, vai se submeter a realmente um julgamento, teste, né? Um teste. Mas no dia 23 de dezembro, o edital vai ser publicado para aqueles que querem ingressar como técnicos da Previdência ou como médicos peritos. Ministro, o senhor esteve em Belo Horizonte há aproximadamente uns 2, 3 meses, no almoço lá do Belvedere, e eu me lembro que naquele dia mais um ministro tinha caído do governo Dilma. E eu perguntei para o senhor se o senhor tinha receio de cair. O senhor disse para mim que tinha sim, devido ao que vinha acontecendo. Agora, mais um ministro cai. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação rápida desse governo que está se pautando por ministério corrupto, ministros corruptos. E o senhor ainda permanece com medo de cair. Não, eu estou com medo não é de cair, é com medo de você dizer que esse governo está se mantendo ou está se caracterizando como de ministros corruptos. Na verdade, veja bem, o governo tem 37 colaboradores como ministro. Eu acho até que tem ministro demais. Mas são 37. Primeiro vamos fazer essa conta. 37 tira apenas 6. Eu acho também que 6 não é pouco para os poucos meses. Mas você também tem que olhar pelo outro lado. É que eles foram punidos de uma certa maneira. Claro que quem vai punir mesmo é a sentença judicial, é o inquérito que vai ser realizado. Eu, como um dos 37, eu lhe digo a mesma coisa que eu disse, deixar de ter medo eu não tenho. Eu tenho medo, mas eu tenho ao mesmo tempo a consciência de que tudo que eu estou fazendo de uma forma honesta, de uma forma transparente, e isso haverá de prevalecer, que Deus me ajude.
Ministro, eu gostaria de saber o seguinte: o Senado aprovou ontem um projeto que reduz para 5% a contribuição sobre o salário registrado em carteira do trabalhador doméstico. O que eu gostaria de saber, ministro, é qual será o impacto dessa medida nos cofres da Previdência. Olha, essas medidas, por exemplo, esse projeto de lei que foi aprovado, eles não têm o impacto que aparentemente algumas pessoas possam achar que eles causam à Previdência. Na verdade, eles são absorvidos pela Previdência e não causam aquele fato que é deplorável. É quando a Previdência recorre aos cofres do Tesouro, porque aí o dinheiro sai do orçamento federal, quer dizer, sai diretamente do cidadão. Então não há esse impacto. Eu posso tranquilizar a todos que essas medidas, como outras que foram aprovadas pelo Legislativo ou que ainda serão, no sentido de promover uma maior inclusão social, não causam esse impacto. Olá, você sabia que a dona de casa pode ter a aposentadoria e outros benefícios da Previdência Social? Pois é, o número de donas de casa de baixa renda filiadas à Previdência já chega a 400 mil e a meta do governo é alcançar 1 milhão em 2015. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Leonardo Rolim, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer, meu. Bom, secretário, quais são os requisitos para que as donas de casa possam receber a aposentadoria? Então, a dona de casa de baixa renda é aquela cuja renda da família inteira não ultrapassa 2 salários mínimos. Então, aquela pessoa que fica em casa, que trabalha no lar e a renda da família não ultrapassa esse limite, ela pode contribuir para a Previdência com 5% do salário mínimo e ter a proteção previdenciária nos diversos momentos que ela precisar ao longo de sua vida. Agora, só vale para as mulheres ou os homens que se encaixam nesse perfil também têm direito? Os homens que se encaixam nesse perfil de dono de casa também têm direito a esse benefício. Agora, tem que contribuir com 5% do salário mínimo durante quanto tempo para começar a usufruir dos benefícios da Previdência? Então, depende de cada benefício. A aposentadoria precisa contribuir durante 15 anos e, no caso do homem, a idade de 65 anos, a mulher 60 anos. Para cada benefício tem uma carência diferente. Essa forma de contribuição da dona de casa de baixa renda dá direito a vários benefícios. Então vamos exemplificar para deixar mais claro. Então, por exemplo, a pensão por morte, não há carência para esse benefício. O salário, maternidade ou auxílio-doença, que é aquele benefício quando a pessoa está doente e não pode trabalhar. Então, a carência aí é de 12 meses. Agora, se a pessoa começa a pagar e para de pagar um mês e depois retoma de novo, ela perde o direito? Ela perde depois de um tempo, né? Esse tempo varia de acordo com quanto tempo ela contribuiu no passado. Vai de 1 a 3 anos. Então, se ela passar 1 ano sem contribuir, aí sim ela perde a condição. Atrasou um mês, ela não perde o direito, né, de ter os seus benefícios. Mas o ideal é que pague sempre em dia. Agora, como é que vocês chegaram a esse valor de 5% aí de contribuição do salário mínimo? Olha, esse valor de 5% é o mesmo do empreendedor individual. Foi, inclusive, na medida provisória que modificou o empreendedor individual, que foi incluído esse benefício da dona de casa de baixa renda, que era um pleito antigo que a presidenta Dilma concedeu às donas de casa de baixa renda. Vocês consideram esse valor acessível? Dá para pagar mesmo com a renda mais baixa? Sim, esse 5%, né, foi justamente nesse sentido, ser um valor que todas as pessoas possam pagar, um valor acessível. O que nós avaliamos é que uma grande parte dos empreendedores individuais e das donas de casa de baixa renda não contribuíam para a Previdência porque o valor que eles tinham que contribuir, que antes era de 11%, era alto. E pesava muito nas suas despesas
normais. Então, a gente reduziu porque vimos que esse era o número que eles poderiam pagar. Agora, por exemplo, quem faz parte do Bolsa Família também pode receber essa aposentadoria? Sim, inclusive uma condição, além de ter uma renda de até 2 salários mínimos, é estar cadastrado no cadastro único, que é aquele cadastro que serve de base para o Bolsa Família. Que para se cadastrar, a pessoa deve se dirigir ao CRAS, que é aquele Centro de Assistência Social do município onde você reside. Agora, e a dona de casa que vive na zona rural, ela também tem direito a essa aposentadoria? Também tem direito. Lembrando que se ela é agricultora familiar, ela já está protegida como segurada especial. Mas se o marido dela é empregado, né, e ela não é agricultora familiar, então ela não está protegida e a forma dela se proteger é como dona de casa de baixa renda, nessa modalidade que a gente está conversando. Agora, o senhor estava explicando que essa aí era uma demanda antiga, né? Sem dúvida, é uma demanda antiga, né, das donas de casa de baixa renda. Já havia vários projetos tramitando no Congresso Nacional e a presidenta Dilma entendeu que era o momento adequado de garantir esse direito às donas de casa de baixa renda. Agora, como é que fica o impacto para a Previdência Social? Olha, no curto prazo, essa remuneração é adequada. Os 5%, ele cobre o que a gente chama de benefícios de risco, que são esses que eu citei. O auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, salário maternidade. O benefício que a gente chama programado, que é a aposentadoria por idade, não é suficiente. Porém, o que você garante de proteção, ele vai trazer benefícios ao país muito maior do que o custo que a gente vai ter no futuro com a aposentadoria dessas pessoas. Bom, e como é que está a adesão das donas de casa, né? Vocês fazem esse acompanhamento? Sim, fazemos. Fechamos o mês de abril com 407 mil, né, em aí algo em torno de 1 ano e meio de criação do programa. Nós entendemos que é um sucesso pleno, apesar de ainda não estar tão conhecido pela maioria das donas de casa. Bom, e como é que está, olhando os estados, né? Como é que está a adesão pelos estados? Justamente por conta dessa divulgação ainda não ter alcançado, principalmente as regiões mais interioranas, o que a gente tem hoje é uma cobertura maior no Sudeste, nos grandes municípios, nos grandes centros, principalmente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e justamente nos municípios menores, onde há uma demanda muito grande também, ainda temos uma cobertura menor. Então ainda falta informação, ainda tem gente que desconhece que existe essa política pública? Sem dúvida ainda falta informação, porque quando a dona de casa de baixa renda vê a proteção que ela tem a um custo tão baixo, acho que todas deveriam aderir ao programa. E quando há uma situação como essa, em que a gente tem a oportunidade de divulgar, nós acompanhamos um crescimento enorme nas adesões. Bom, vocês querem chegar a 1 milhão, né, de donas de casa, né, contribuindo para a Previdência até 2015. Como é que vocês pretendem atingir essa meta, né? Qual vai ser a estratégia? A estratégia tem sido divulgar. Divulgando, as pessoas conhecem, né, as vantagens que tem de contribuir e ter a proteção previdenciária. Pelo ritmo que estamos, acreditamos que vamos cumprir essa meta. O ritmo está até um pouco acima do que nós esperávamos. E divulgando, nós sabemos que vamos conseguir que todas as pessoas que se enquadram, né, nesse benefício, eles vão aderir. Nesse trabalho de divulgação, vocês fazem parcerias, por exemplo, com estados, municípios ou até com outros ministérios, né, que de repente estão fazendo um mutirão em um determinado lugar do país. Como é que é feito esse trabalho, né, de divulgação? Olha, a gente está estabelecendo uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Justamente o ministério que coordena a política do Bolsa Família, já que as donas de casa de baixa renda, a princípio, são pessoas enquadráveis no programa Bolsa Família. Então, acreditamos que com essa parceria vamos conseguir um acesso maior das donas de casa de baixa renda a conhecer o programa e verem que é vantajoso aderir. Bom, existe algum outro país, o senhor tem conhecimento, né, de que também adota essa mesma política, né, de dar essa oportunidade para a dona de casa que, tudo bem, não trabalha fora, mas trabalha em casa, se dedica à família, enfim, a ter direito a receber essa recompensa, né, para viver a sua velhice, né, enfim?
Sim, é comum e até deixar claro que o Brasil já tinha uma proteção à dona de casa, não uma específica para a dona de casa de baixa renda e a um custo mais elevado. Ao criar essa modalidade, você conseguiu fazer uma política adequada à renda das pessoas, que eu acho que esse é o grande diferencial do que a gente tem aqui no Brasil, tanto para a dona de casa quanto para as empresas, analisar qual o motivo deles não estarem contribuindo para a Previdência e criar uma regra adequada a cada tipo de contribuinte. Foi assim com o empreendedor individual, foi assim com a dona de casa de baixa renda, com a micro e pequena empresa, com o super simples. Então, essas políticas do Brasil têm sido motivo de o Brasil ter tido um crescimento grande na formalidade nos últimos anos, ao contrário do que está acontecendo com a maioria dos países. Ou seja, não adianta ter o programa e ter uma alíquota alta que ninguém consegue pagar e assim as pessoas não aderem, né? Então, não adianta, a política não cumpre o seu objetivo, né? Exatamente. Você tendo a informalidade é ruim para todos. É ruim para aquelas pessoas que não vão ter a proteção, é ruim para o país, né, que deixa de ter uma maior produtividade, deixa de ter uma população protegida e isso ninguém ganha. Bom, vamos agora então dar o passo a passo, né? Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso ao benefício? É complicado, tem que levar documento, faz por telefone, tem que ir até uma agência do INSS. Como é que é esse passo a passo? Olha, não precisa ir na agência do INSS. O ideal é ligar no 135, é uma ligação gratuita, lá vai ter todas as orientações de como se registrar. Se ela já está cadastrada no cadastro único, basta ligar no 135 e pegar todas as informações para se cadastrar no programa. Caso ainda não esteja, o ideal é ir primeiro no CRAS e lá fazer o cadastro, nesse cadastro do Bolsa Família. Ou seja, é fácil, né? É só procurar então um CRAS, por exemplo, se inscrever no cadastro único, que lá o pessoal já ajuda. Exatamente. E no 135 vai ter todas as orientações como contribuir. Lembrando que esse não é uma modalidade para quem trabalha, é para quem é dona de casa. Trabalha sim e duro, mas no lar. Aquela mulher ou homem que tem um negócio informal, o ideal é se registrar como empreendedor individual. Aliás, é a mesma contribuição, de 5% do salário mínimo. Porém, ela dá direito a ter o CNPJ e toda a segurança de ter um negócio formalizado, sem a burocracia, sem os custos, né, que normalmente as pessoas tinham receio ao formalizar um negócio. Bom, e no caso do microempreendedor individual, esse passo a passo é feito pelo 135 também e pela internet? Pelo 135 também é dada orientação ou pelo site www.portaldoempreendedor.gov.br. Tá certo, então, secretário, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até mais. Bem, outras informações então na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Olá! O governo federal quer que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham uma agência da Previdência Social. Com esse objetivo, já foram investidos mais de 600 milhões de reais no projeto de expansão da rede de atendimento. Sobre o assunto, vamos conversar com o presidente do INSS, Lindolfo Salles. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite da NBR, né? É um prazer estar aqui para falarmos sobre a Previdência e sobre o INSS. Bom, que tipo de serviço, que tipo de atendimento é possível se conseguir numa agência do INSS? São todos os benefícios. Posso dar aqui alguns exemplos. Aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por tempo de contribuição,
auxílio maternidade, enfim, é uma gama grande de serviços que o segurado ou pensionista pode procurar as nossas agências para ser atendido. E lá também é que se faz a perícia, né? Todos os benefícios acidentários requerem uma perícia médica e esses são feitos presencialmente nas nossas agências. E quantas agências estão presentes no país? Enfim, quantas estão em funcionamento? Hoje nós temos 1.550, mas esse é um número em permanente expansão. É suficiente para atender a demanda de hoje? É um número que vem se expandindo fortemente nos últimos 3, 4 anos, né? A gente ainda tem que construir mais agências para atender melhor o cidadão, mas esse é o plano PEX, que é o plano de expansão das nossas agências, que realmente procura interiorizar esse serviço no Brasil. Falta essa interiorização hoje? Falta, e foi para isso que foi desenhado o plano de expansão, que nós chamamos PEX. Né? É um plano que procura atender os municípios com mais de 20 mil habitantes e está primordialmente centrado na interiorização desse serviço da Previdência. Como é que está o andamento desse plano hoje? Quais são as metas de vocês? Quando ele foi desenhado em 2009, ele previu uma construção de 720 agências. Naquela data, em 2009, nós tínhamos cerca de 1.227 agências. Então, o programa foi desenhado para construir mais 720 agências. Dessas daí, nós já construímos e já entregamos 319 agências Brasil afora. Do Oiapoque, eu não digo ao Chuí, mas a Quaraí, que é fronteira com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul. E qual é o critério para a seleção aí desses municípios? É esse, ter mais de 20 mil habitantes, ser um município polo, que possa atender outros municípios vizinhos, né? Que a prefeitura se dispõe a fazer a doação do terreno, porque isso a gente faz uma parceria com o município, para otimizar custos e orçamento. E, enfim, são os principais requisitos, são esses dois. Então, nesse caso, o município entra com o terreno e vocês entram com a construção e o pagamento da mão de obra, digamos assim. Isso. E em 2011, o ministro Garibaldi Alves Filho introduziu um novo elemento nisso aí, que foi uma parceria com o Parlamento Nacional. Ele foi a todas as bancadas federais e propôs que os deputados e senadores que quisessem aportassem uma emenda parlamentar de R$500 mil, que nós completaríamos o restante. Essas agências custam em torno de 1.200, 1.200.000, 1.300.000. Então o município coloca o terreno, o parlamentar, se quiser, faz uma emenda de 500 mil, né? Dentro de um programa do governo, e o INSS complementa o restante. Então, com isso, nós agilizamos muito a implementação dessas agências Brasil afora. E, em média, demora quanto tempo para uma agência dessa ficar pronta? De 8 a 10 meses, 12 meses, se não houver nenhuma interrupção, algum caso fortuito, né? Existem regiões no Brasil que são muito distantes, como algumas cidades do Amazonas, onde a gente tem dificuldade de transporte, de material de construção, etc. E aí, às vezes, por vezes, a gente tem que estender um pouco mais essa construção, mas em torno de 10 meses é a média. E as pessoas que vão trabalhar na agência, nesse atendimento, elas são concursadas? Todo servidor nosso é concursado, com exceção daqueles prestadores de serviço que são vigilância, os ASGs de limpeza, mas o restante, os servidores de carreira nossos, os servidores que atendem o público, são todos de carreira. Bom, há alguns anos a imagem, né, do INSS, enfim, do serviço público, era aquela de longas filas, de demora no atendimento, de chegar de madrugada. Hoje, isso ainda existe? Não. Começou-se uma pequena revolução, ou uma grande revolução, depende da ótica de quem olhar, do governo Lula para cá, né? E uma modernização grande nos serviços, né? uma repensar na forma de atendimento, uma reprogramação do atendimento nas nossas agências, a colocação desses atendimentos remotos, e isso possibilitou que realmente nós eliminássemos aquelas filas de rua, que eram horríveis, né? Mas ainda há muito o que fazer para fazer com que o nosso serviço seja realmente de excelência. E o que o senhor destacaria aí nessa modernização da gestão? A questão da informatização? A informatização, a revisão dos processos de atendimento, esse programa de expansão, essas agências garantem acessibilidade, garantem
um layout muito prático de atendimento, consultórios médicos adequados, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos olhando aquelas agências mais antigas para garantir que nelas também nós tenhamos as condições adequadas. Mudança nos sistemas de informática, nossos sistemas corporativos. Nós estamos num processo, junto com a Dataprev, de migração para sistemas mais ágeis, mais simples, mais rápidos, mais seguros. Ampliação do número de funcionários também é importante, né? Ampliação do número de funcionários, que durante muitos anos nós ficamos sem contratar funcionários, né? Mas nós temos feito, em que pese as dificuldades conjunturais que são conhecidas, mas o governo federal tem dado apoio ao Instituto e tem autorizado concursos anualmente que a gente está podendo repor, não naquele ritmo que nós gostaríamos, mas dentro de um ritmo programado, negociado junto com o Ministério do Planejamento. E qual é o investimento do governo federal com todas essas mudanças aí na Previdência? Olha, o governo tem investido muito, né? Tem investido muito. Como você mesmo disse, só nessas obras que já foram concluídas de expansão são um pouco mais de 600 milhões de reais. Mas nós temos investido na contratação de funcionários, né? Nós já foram quase 5 mil funcionários de 2011 para cá contratados. Agora mesmo o planejamento autorizou a gente contratar mais 400 técnicos de nível médio. Estamos aguardando a autorização para mais 100 médicos. Então, são recursos vultosos, né? Nós temos investido muito na capacitação do pessoal e muito no desenvolvimento desses sistemas corporativos, através da Dataprev. A Dataprev é uma empresa pública, mas nós pagamos por esse desenvolvimento e essa construção desses programas novos que nós estamos começando a colocar em funcionamento esse ano já alguns. E sempre com foco no cidadão, né, no beneficiário aí da Previdência. Sempre com foco no atendimento a tempo e a hora, né, como o cidadão merece. O senhor falou em atendimento, né? Qual é a média de atendimento hoje nas agências do INSS? Vocês fazem esse levantamento, vocês fazem esse acompanhamento? Fazemos. Nós temos uma sala de monitoramento, que é uma coisa muito interessante de ser conhecida, né, que nos possibilita saber exatamente quantas pessoas estão agendadas para o serviço médico, quantas pessoas estão agendadas para outros benefícios, quantas pessoas estão naquele momento, naquele horário, em cada uma das nossas 1.550 agências espalhadas pelo Brasil. Dentre elas, inclusive, 5 em cima de barcos funcionando na Amazônia. Então, tudo isso interligado e nós, só, por exemplo, no 135, só para lhe dar um número, são mais de 6 milhões de ligações por mês que nós recebemos, né? Então, é um volume, são mais de 700 mil perícias realizadas por mês. Então, são números que são realmente grandes, né? É possível hoje se aposentar em 30 minutos? E isso não tem nenhum milagre, até em menos tempo, se for o caso, mas há uma condição sine qua non para que isso ocorra. É que seu cadastro pessoal de pessoa física esteja tudo em dia. Então, para isso, eu aproveito a oportunidade que você está me dando e faço conclamo a cada um dos nossos segurados que visite o seu CNIS, que é o seu cadastro de informações pessoais junto ao INSS, para saber se todas essas duas informações estão lá. Porque muitas vezes você trabalha numa empresa, sai para outra empresa e aquela empresa da qual você saiu não atualizou ou não depositou o devido. E você, como não acompanha, só vai saber disso lá na frente. Quando precisa, né? Havendo essas falhas no seu cadastro, você vai ter que primeiro atualizar isso, agendar e ao INSS atualizar, e depois disso aí sim sairá a sua aposentadoria. Bom, vamos falar um pouquinho mais dessa sala de monitoramento, né? Como é que é a dinâmica de trabalho? Enfim, você tem tudo mapeado, se acontece algum probleminha lá, logo aparece? Logo aparece, isso inclui todas, como eu já disse, todas as agências do INSS. Essa sala é lá Fica aqui em Brasília? Fica aqui em Brasília, no 9º andar do nosso prédio. O ministro tem a replicação dessa sala lá no Ministério e a Presidência da República também tem essa sala lá na Presidência. Então, é um trabalho que todos nós sabemos que nós estamos sendo acompanhados. Então, a gente tem uma equipe lá permanente nessa sala acompanhando e, mais do que isso, qualquer gestor nosso para exercer um cargo de gerente de agência ou de gerente executivo, que supervisiona várias agências, ou mesmo de superintendente, tem que fazer o curso nessa sala. Ele vem para Brasília, passa 10 dias em formação, estudando na prática como operar essa sala, porque lá na gerência dele, ele vai ter uma saletazinha também com todos os dados
daquela gerência dele lá. E se for um gerente executivo, de todas as gerências executivas que ele está sob o seu comando. E assim por diante. Então é um instrumento de gestão muito bom. Lá aparecem os indicadores, os números. Nós podemos saber, inclusive, cada médico, quantas perícias está agendado para aquele dia, se o médico que estava agendado compareceu ao trabalho no horário certo. Então, é uma gama muito rica de informações. Já dá para sentir diferença desde que essa sala de monitoramento começou a funcionar? Dá, ela já foi inaugurada há alguns anos, não é de agora, mas nós acabamos de implementar uma nova versão dela, certo? Com mais ágil, mais informação em tempo real, né? E está sempre em aprimoramento. E essas pessoas que vêm da ponta fazer cursos aqui trazem informações preciosas e a gente vai ajustando a nossa sala em função dessas informações. Essas pessoas que são funcionários nossos, que atendem o público diretamente, nos trazem sugestões para ajuste dessa nossa sala. Bom, o senhor falou em modernização do atendimento, enfim, dessa rede de agências, mas nem sempre é preciso ir até uma agência da Previdência para obter informação ou pedir algum serviço, né? Dá para fazer isso pela internet e pelo telefone? Dá, nós temos a central de atendimento, que é 135, né, que é uma central que está disponível ao cidadão, não custa, a ligação é gratuita. Nós temos o nosso site da Previdência, que é o www.previdencia.gov.br. Então lá você tem uma gama de serviços que você pode também acessar sem precisar ir à nossa agência. E é muito procurado? Esses dois serviços são muito procurados? São muito procurados, certo? Logicamente que 135, em função de nem todo cidadão brasileiro já dispor ainda de um computador, é o mais procurado. Aí são 6 milhões de ligação, em média, por mês. E aí é possível até agendar uma perícia? Não, se agenda todo o serviço pelo 135. Inclusive algumas informações que evitam você se deslocar até a agência, quando você pode obter lá pelo 135. Ou pela internet, se você dispuser do seu equipamento em casa. Bom, diante de todos esses avanços aí, desse esforço, né, para se modernizar e se melhorar essa rede de atendimento, quais os desafios ainda que o Brasil precisa enfrentar nessa área da Previdência? Olha, eu considero que, do ponto de vista desses avanços tecnológicos, o INSS avançou muito. Certo? Como eu disse, há alguns anos atrás, há 8 ou 10 anos, no início do governo Lula, tomou-se a decisão de reverter aquela situação caótica e realmente se fez um trabalho gigantesco. Essa semana mesmo, nós tivemos com a delegação francesa aqui, que ficou impressionada com a capilaridade da nossa agência e com a sala de monitoramento, que vê na prática essa agência funcionando o dia todo. Tempo real, né? De abrir até fechar, a gente sabe tudo que está ocorrendo lá. Mas faltam ainda algumas coisas. Nós precisamos ter um sistema onde você possa acessar uma agência virtual nossa de fato. Nós já temos vamos dizer assim, um início de agência virtual, mas nessa agência virtual você não faz todos os serviços ainda, como, por exemplo, complementar o seu cadastro, porque a gente não tem certeza com quem está falando. Mas nós estamos desenvolvendo um projeto para, se der tudo certo, em 2015 a gente começar com a agência virtual de fato, ou seja, você vai se logar e nós vamos ter, através daquela certificação digital, certeza que é você quem está entrando em contato conosco. Como você faz com acesso aos serviços bancários. E aí sim, aí você vai poder olhar o seu cadastro, está faltando alguma coisa, você fala com o nosso servidor remotamente e manda pelo correio seus documentos, por exemplo, e a gente complementa, ou você digitaliza e manda, e você não vai precisar ir para a agência. Então isso vai ser é um processo que eu acredito que não vai ser em um ano que nós vamos expandir isso tudo para o Brasil, mas começaríamos em 2015, a expectativa é essa, e em 2 ou 3 anos a gente estaria com isso em todo o Brasil. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado, Carla. Outras informações na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Preto, e eu vou